Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e a nossa aulinha de hoje vai ser sobre urbanização, indústrias e infraestrutura, tá bom? Vamos lá então. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber em relação às indústrias é a questão das indústrias no Brasil. Então, a indústria, ela corresponde ao setor secundário da economia. É responsável pela transformação de matérias-primas para a produção de mercadorias. Então, ela pega a matéria-prima, que é o produto básico, e transforma, ele beneficia para que seja utilizado, né, na sociedade. Por exemplo, vamos imaginar o suco de laranja em caixa, aquelas caixinhas de suco de laranja. Você pega a indústria pega a matéria-prima, que é a laranja, transforma essa laranja em um produto acabado, tá? Misturado com outras coisas num produto acabado. Então a laranja passa pelo processo industrial para virar um produto beneficiado. Isso é atividade, assim funciona a atividade industrial. De acordo com suas características em relação à forma de produção e às mercadorias produzidas, podemos classificar a indústria em três categorias. Tá? Não são essas que estão aparecendo aqui, elas vão aparecer no próximo slide. O que eu coloquei ali para vocês é o que? É um gráfico em formato de pizza para mostrar que hoje a atividade industrial no Brasil, né, na verdade hoje que eu digo atualmente, né, segundo o censo do IBGE de 2010, ela corresponde a 27% do PIB brasileiro, ou seja, de toda a riqueza gerada pela economia brasileira. Tá? Enquanto a agropecuária e o extrativismo e a mineração correspondem só a 6%, e o setor terciário, que é o setor de serviços, corresponde a 67%. Bom, então, segundo a forma de produção, ela pode ser classificada em três, que é a indústria de base, que são responsáveis pela transformação da matéria-prima e produtos que, em geral, passarão por outros processos nas indústrias. Por exemplo, indústria siderúrgica, indústria metalúrgica, que vai pegar o minério de ferro e vai transformar, por exemplo, numa chapa de aço, e mais tarde ela vai para uma outra indústria chamada indústrias intermediárias, que vão pegar essa chapa de aço e transformar ela num produto. Então, a indústria automobilística, por exemplo, pega essa chapa de aço e transforma no assoalho do carro. Tá? E aí nós temos as indústrias leves ou indústrias de bens de consumo, que são aquelas indústrias que produzem diretamente para o nosso consumo. Tá? Então, nós temos indústria de bens de consumo duráveis, que são aquelas que produzem coisas que duram durante muito tempo. Então, por exemplo, carro, eletrodoméstico, tratores, e aquelas indústrias de bens de consumo não duráveis, que são aquelas que produzem medicamentos, alimentos, um tênis, por exemplo, que são coisas que não duram muito tempo. Tá? Então, não pode esquecer disso. Indústria de bens de consumo ou indústrias leves são aquelas que produzem diretamente para o nosso consumo. E pode ser duráveis ou não duráveis. Beleza? Bom, no Brasil, segundo o IBGE, dados do IBGE de 2016, quais são os setores mais representativos da indústria brasileira? Então, 25% da indústria brasileira produz alimentos e bebidas. 12% produtos químicos, 11% derivados do petróleo e biocombustíveis. Você veja, ó, a produção de energia, né? 6% veículos automotores, a indústria metalúrgica 5% e os outros setores 40%. Observem que aqui, quando a gente fala em atividade industrial, nós temos a atividade industrial unida, por exemplo, ao setor primário, quando a gente fala em derivados do petróleo e biocombustíveis. Então, você utiliza o petróleo na sua forma bruta e produz combustível. Tá? Então, essa união entre os setores, entre os três setores, vamos dizer assim, né, que eu só dei o exemplo de 2 setores, mas, né, quando você une os 3 setores, e aí você
e aí você pega a matéria-prima, né, a indústria e o setor de serviços, chama-se agronegócio. Ou agroindústria, quando você pega o produto que é produzido na agricultura e é beneficiado na indústria. Tá bom? Tá? E isso ajuda a gerar riqueza. Então, isso mostra que os setores eles estão interligados. A história da indústria. Então, em 1900, nós tivemos o período em que a indústria estava associada à produção do café e à construção de linhas férreas, como vocês assistiram no vídeo, no filme Mauá, o Imperador e o Rei. Né? Então, no filme ele trata justamente sobre isso. Né, a produção do café, como é que ela estimulou a produção a criação das indústrias, como é que as indústrias estimularam a criação de ferrovias, e aí a infraestrutura toda daquela região onde passa o filme, ela passou a melhorar também, porque surgiram estradas, portos, né, porque precisava escoar a produção. Em 1930, né, as indústrias foram utilizadas para combater a crise econômica no Brasil. Então, o Brasil, como o mundo inteiro estava em crise por causa da crise da Bolsa de Valores de 1929, o mundo inteiro parou de exportar e o Brasil era muito dependente das indústrias de fora. Então, ele passou a desenvolver a indústria internamente, tá? Para não precisar depender dos outros países. E aí nós temos as duas guerras mundiais. Então, a Europa e os Estados Unidos, que eram os lugares onde as indústrias Europa, Estados Unidos e a Ásia, né, e a Ásia falando do Japão especificamente, eles eram os lugares onde mais se produzia nas indústrias. E como eles estavam envolvidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, as indústrias precisavam continuar produzindo, mas em outro lugar, que não estivesse em guerra. Então o Brasil foi um dos lugares que as indústrias procuraram para produzir, para instalar suas fábricas. Não foi só no Brasil. Tá? Mas aqui, como a gente está falando do Brasil, né, eu estou citando o Brasil. E aí, na década de 90, o Brasil ele aderiu ao sistema de substituição de importações, então a gente passou a produzir coisas aqui dentro, né, para não depender tanto das indústrias estrangeiras. Tá? Porque até então, o que acontecia? A gente comprava muita coisa de fora, a gente dependia de indústrias de fora. E aí nós passamos a produzir mais aqui dentro. Observem a distribuição das indústrias, como é que ela ocorre, comparem os dois mapas aí, o que a gente pode chegar à conclusão em relação a esses dois mapas. Então, se você olhar o mapa da esquerda, que é a distribuição das indústrias brasileiras de 2013, o que a gente vai perceber sobre as indústrias? Elas estão junto às grandes cidades, elas estão principalmente na região sudeste, na região sul. É o estado que mais concentra indústrias, é o estado de São Paulo. Como é que a gente sabe disso? É só olhar aqui a legenda. Tá? Então, quanto maior as bolinhas, maior é a quantidade de indústrias. E quanto menor as bolinhas, menor é a quantidade de indústrias. Tá bom? Então, a gente observa que essa região aqui, que é a região onde concentra a maior parte da atividade industrial, é a região sudeste e a região sul. Né? Um pouquinho no litoral do Nordeste também, mas o interior do Brasil concentra pouca atividade industrial. Beleza? A região norte, se vocês observarem aqui Manaus, nós temos a Zona Franca de Manaus. O que é isso? É uma região criada, é uma zona criada na região norte, tá? No município de Manaus, para justamente levar o desenvolvimento para aquele lugar, para tentar fazer com que as pessoas fossem para aquele lugar, para desenvolver a indústria naquele lugar. Tá bom? Quais são os fatores, será, que levam uma indústria a estar num lugar? Vamos observar a seguir. Tá? Mas antes disso, a gente precisa entender o seguinte: por que a região sudeste é a região que concentra a maior parte da atividade industrial? Então, a indústria ela começou na região sudeste, por conta da exploração do café. Tá? E aí, o que aconteceu? Como lá no início dos anos 1900, como vocês já viram, a produção do café estimulou o desenvolvimento da atividade industrial e também o desenvolvimento de infraestrutura, principalmente de transporte, as indústrias, num primeiro momento, procuraram regiões com essa infraestrutura. Então ficava mais difícil para o interior do país, por quê? Porque no interior do país não tinha infraestrutura. Já na região sudeste, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, a infraestrutura era
melhor. Bom, quais são os fatores? Então, vamos ver aqui que atraem uma indústria para um lugar. Então, o mercado consumidor. Então, a indústria ela produz para alguém consumir. Então, ela tem que ter um mercado consumidor forte, próximo. Né? Ela não vai produzir para nada. Precisa ter mão de obra, disponibilidade de mão de obra qualificada e barata. Tá? Qualificada e barata. A matéria-prima, então, disponibilidade e proximidade com a matéria-prima, porque o transporte dessa matéria-prima ele é caro, né, vamos dizer assim. E incentivos governamentais, que são chamados de incentivos fiscais. O que seria isso? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa, tá, e eu queira instalar ela em algum lugar do Brasil. Eu tenho algumas opções. Eu tenho Curitiba, São Paulo, e vamos dizer que eu tenha a opção de Palmas no Tocantins, ou Manaus na região norte, lá no Amazonas, ou Cuiabá. Né? Se a gente for considerar a infraestrutura e a proximidade, por exemplo, com portos, eu instalaria ou em Curitiba ou em São Paulo. Certo? Só que Curitiba e São Paulo eles têm um problema. Os terrenos são caros, são cidades que já estão esgotando seus espaços, o trânsito é muito intenso e Palmas e Manaus são cidades que estão no interior, por isso elas estão oferecendo incentivos fiscais, ou seja, redução de impostos, né, até a retirada de impostos, né, você fica um tempo sem pagar luz, sem pagar água do lugar, você ganha o terreno, então isso são incentivos fiscais. Tá? Isso tem feito com que as empresas, as indústrias saiam dos grandes centros e se instalem em cidades de médio porte, cidades do interior. Tá? O nome desse processo é efeitos de desaglomeração e isso a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então existem essas duas possibilidades. Hoje, com os incentivos fiscais, as indústrias estão procurando outros lugares alternativos aos grandes centros. Tá bom? Então vamos exercitar um pouquinho. Lembrando o seguinte, a tarefa precisa ser postada na plataforma, tá? E também estar no caderno. Então a primeira pergunta é o seguinte, analise a seguinte situação. Uma importante executiva de determinada empresa estadunidense estava interessada em instalar uma indústria de bens de consumo no Brasil. Olha só, sua equipe de consultores, a gente tem que lembrar que indústrias de bens de consumo são para o consumo da população. Sua equipe de consultores avaliou diferentes fatores que influenciam na localização das indústrias e sugeriu 2 estados, Amazonas e São Paulo. Considerando que as sugestões levaram em conta critérios geográficos diferentes, responda às questões. Quais fatores justificam a escolha por São Paulo? Então, o que São Paulo tem que o estado do Amazonas não tem para ela escolher São Paulo? E a letra B é que fatores justificam a escolha do estado do Amazonas? Ou por que uma indústria iria para o estado do Amazonas? Tá? Então, vocês têm que voltar lá na minha explicaçãozinha sobre os fatores, né, que levam as indústrias para um determinado lugar e aí analisar a questão de São Paulo e a questão do Amazonas. E a 2, vocês vão comparar os mapas apresentados no vídeo sobre distribuição das indústrias e densidade do povoamento. Então vocês vão voltar lá onde tem aqueles 2 mapinhas com aquela flechinha verde no meio e vão registrar as semelhanças encontradas. Tá bom? Gente, é isso. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.